Graça e paz, amados. Nós queremos compartilhar uma palavra bíblica com toda a igreja nesta noite. Na terça-feira, dia 8, estaremos comemorando o Dia Internacional das Mulheres. No ano passado, nessa data, nós ministramos uma palavra no primeiro capítulo do livro de Ruth. E nós temos 3 esboços nesse livro. E hoje nós queremos pregar no capítulo de número 2 do livro de Ruth. Nós vamos ler todo o capítulo 2. Após a leitura do capítulo 2, eu quero introduzir também o capítulo de número 1, resumindo ele para você, para que você possa entender. E entraremos então no capítulo 2 e extrairemos algumas lições do livro de Ruth no capítulo de número 2. Amém, queridos? Nós vamos fazer a leitura então do capítulo de número 2, do primeiro versículo ao último versículo. A leitura é um pouco longa, mas se faz necessário para que você possa compreender então o propósito, a história e o maravilhoso livro de Ruth. No capítulo de número 1, um homem chamado Elimeleque, esposo de uma mulher chamada Noemi, eles tinham 2 filhos, chamados Malom e Quilion, moravam em Belém. Belém era uma cidade do estado de Judá, da província de Judá, do país de Israel. E houve uma fome naquela terra, então Elimeleque mudou-se com sua família para as terras de Moabe. E ali nas terras de Moabe, eles estavam habitando, e aconteceu uma tragédia na vida de Noemi. Ela perdeu seu marido, ela ficou viúva, mas não parou só nisso a tragédia, ela também veio a perder os seus 2 filhos que já estavam casados. O nome das noras de Noemi eram Orfa e Ruth. E agora também os filhos de Noemi morrem e essas 2 mulheres ficam viúvas. Noemi então decide voltar para sua terra natal, para sua cidade natal, Belém de Judá. E ela está levando as suas 2 noras consigo, mas ela convence Orfa a voltar, porque ela não tinha mais nada a oferecer às suas noras. Havia naquela época a lei do levirato, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, que se uma mulher ficasse viúva antes do seu marido ter lhe dado filhos, o seu cunhado mais velho deveria então se casar com ela, se ele fosse solteiro, e o primeiro filho que ele tivesse com ela seria considerado do falecido. É a lei do levirato. Então Noemi explica para Orfa e para Ruth que ela não tem como mais ter filho. Ela é viúva e já é uma senhora de idade, então ela não pode oferecer mais nada para essas 2 mulheres. E ela diz para as 2 voltarem. Orfa volta então para a casa dos seus pais, mas Ruth decide ir com a sua sogra até o fim. Ela decidiu ir para uma terra que ela não conhecia, servir um Deus que ela não conhecia, num idioma e uma cultura que ela não conhecia. Ela decidiu não abandonar a sua sogra e foi com ela para Belém. No capítulo 1 e no versículo 16, nós vemos Ruth dizendo que não vai abandonar a sua sogra. Ela diz: olha, onde você dormir eu vou dormir, onde você passar eu vou passar, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu irei contigo. Noemi voltou para Belém e trouxe Ruth com ela. Agora nós entramos no capítulo 2. Até aqui deu para entender, né? Bem claro. Entramos no capítulo 2. No capítulo 2, ela vai fazer alguma coisa. Ela vai trabalhar, ou melhor, ela não vai trabalhar porque a mulher não podia trabalhar naquela época. Qual que era a lei de Israel e dos povos daquela época, principalmente Israel, para abençoar os pobres, as viúvas, os órfãos, aquele que não tinha condição de trabalhar? Quando os senhores da terra estavam colhendo os seus frutos, os colhedores, os segadores, eles tinham que deixar ficar restos, sementes para trás, para que os pobres viessem atrás, recolhendo aquilo que caía no chão. Era uma lei que Deus deixou para Israel, para que os pobres, os órfãos, as viúvas, aqueles que não tinham como se manter, pudessem pegar aquilo que ficou para trás, para que pudessem se manter, se alimentar. Era uma lei de Deus. Agora Ruth, sabendo disso, ela diz para sua sogra que ela vai, no período da colheita, olhar aquelas terras e ver se ela consegue um espaço para colher aquilo que fica para trás da colheita principal. Então, os pobres vinham atrás pegando aquilo, para que eles pudessem se manter.
Só que havia uma organização, pessoas que organizavam aquilo. Eu chegava lá, olha, eu não tenho como trabalhar, eu sou deficiente. Aí alguém dizia ali que estava organizando, tirava sorte e dizia: você vai colher naquele campo lá do fulano de tal, e você vai colher naquele campo lá do fulano de tal. Colher aquilo que cai no chão, porque a colheita principal era do dono da terra. Então é isso que Ruth vai fazer, ela vai colher. E nessa colheita, um homem olha para ela, chamado Boaz. Boaz é um homem muito rico, muito próspero, e ele é o dono daquela terra onde Ruth vai colher as espigas que ficam para trás. E a Bíblia diz que ele olha para ela, ele se interessa por ela. Só que a coincidência é que ele é parente de Noemi. Ele é parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Então, pela lei, ele poderia ser o remidor de Ruth. Pela lei, ele teria que se casar com Ruth para sustentar ela e para dar descendência ao marido que morreu. Mas, eu não vou falar sobre isso hoje. Havia alguém na frente, um parente mais próximo na frente, que teria o direito de casar com ela. E eu não vou falar sobre isso hoje. Mas enfim, nós vamos ficar no capítulo 2. Você entendeu o enredo da história? Quem entendeu, diga amém. Que bom que você entendeu. Glória a Deus. Então nós vamos tentar, observando a vida dela, extrair aqui algumas lições para as mulheres, para os homens e para todos que estão aqui nessa noite. Versículo 2 apenas, capítulo 2 e o versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos eu achar graça, ou seja, aquele que deixar o colher. E ela lhe disse, Noemi, sua sogra: vai, minha filha. Qual que é a lição aqui que nós poderíamos extrair da vida dela e aplicar em nossa vida? Ruth, ela poderia dizer assim: está acabado, não tem jeito, Deus me castigou, eu perdi o meu marido, agora estou com a minha sogra, vim com ela para Belém, um país estranho, uma língua aqui diferente, deuses diferentes, nós adoramos vários deuses lá em Moabe, e aqui em Israel eles creem no único Deus. Ela poderia estar murmurando, ela poderia estar reclamando, ela poderia dizer: não, para mim acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Ela poderia ser uma pedra no sapato da sua sogra. Mas ela não fez isso. Sabe o que ela fez? Ela fez algo. Ela se levantou, ela não esperou cair do céu, ela tomou uma atitude. A situação era difícil? Sim, a situação era difícil. Uma mulher não podia trabalhar naquela época, ela ia ter que colher espigas, e era obrigação dela, porque a sua sogra já era uma senhora de idade. Era obrigação dela fazer alguma coisa. Podendo fazer algo, então nós não podemos esperar cair do céu. Ela podia fazer alguma coisa, então ela não podia ficar plantada ali esperando cair do céu. Ela tinha forças para fazer alguma coisa, ela tinha forças para correr atrás. Deus tem te dado força para correr atrás. Deus tem te dado condições de fazer alguma coisa. Às vezes nós estamos no meio de uma situação tão complicada que a gente não vê saída, e o que a gente sabe fazer é murmurar, é reclamar, é dizer que não tem jeito, é dizer que eu não vou conseguir, é dizer que não vai ter saída. Ela podia estar fazendo isso, mas ela não fez. O texto diz que ela falou com a sua sogra e disse: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daqueles que se agradarem de mim, que deixar eu trabalhar no campo deles. Ou seja, eu posso fazer alguma coisa, então eu vou fazer alguma coisa. O que adianta eu ficar lamentando? O que adianta eu ficar reclamando? Não vai resolver. Eu preciso colocar a mão na massa, e ir atrás, e correr, e trabalhar, e buscar aquilo que é o meu sonho, a minha realização, aquilo que eu preciso para sobreviver. Quando a gente observa as situações do mundo e de muitas pessoas, reclamação. Aí tem um provérbio chinês que diz assim: eu reclamava por não ter sapatos, eu conheci um homem que não tinha os pés. Quando eu olho no espelho, tenho 2 braços, 2 pernas, tenho uma saúde perfeita. E tem gente que tem bem menos do que eu. Tem pessoas que estão numa cadeira de roda, estão correndo atrás da vida, estão lutando, estão fazendo faculdade, estão trabalhando, estão correndo atrás dos seus sonhos, não estão reclamando. Ruth, ela era uma mulher perfeita, jovem, ela disse: eu vou atrás, eu vou correr atrás. Para que eu vou ficar reclamando da vida? Ei, mulher sábia, que edifica a sua casa, essa palavra tem que sair da sua boca. Homem também, da mesma forma. Vai dar certo, nós vamos correr atrás, nós vamos conquistar. Deus é conosco. Ela disse: minha sogra, eu vou atrás, eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso discernir o tempo de esperar e o tempo de fazer alguma coisa.
Existe a hora de esperar. E existe a hora que Deus diz, ó, desperta, faz alguma coisa, rapaz. Corre atrás do prejuízo, se esforça, faz a sua parte, e o Senhor vai te ajudar. Faz a tua parte, eu te ajudarei, diz a Bíblia. Não está escrito na Bíblia isso, tá? Não tem um versículo que diz assim, mas é um ditado muito forte. Faz a sua parte e eu te ajudarei. Porque, em outras palavras, é mais ou menos isso que Deus está dizendo. Ei, faz a sua parte, rapaz, e eu vou te ajudar. Aquilo que é possível eu fazer, Deus não vai fazer por mim. Mas aquilo que eu não posso fazer, que é impossível, aí Deus vai fazer. Ruth, ela não se curvou diante do problema. Ruth não se curvou diante da dificuldade. Ela disse, eu vou atrás. Quando Ruth saiu ao campo, Deus proveu tudo. Mas ela teve que sair. Ela teve que dar o primeiro passo. Ela teve que fazer alguma coisa. Se ela ficasse ali esperando, não vai cair do céu, vai cair do céu, vai cair do céu, vai cair do céu. Ei, não vai cair do céu. Eu preciso fazer alguma coisa. Ela saiu, ela deu o primeiro passo. Aí Deus proveu tudo. Deus já tinha um casamento preparado para ela. Ela vai casar com Boaz no capítulo 4. E vai ter a vida restaurada. A gente está desesperado ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem saída para cá, não tem saída para cá, meu Deus, eu não vejo saída, é buraco na frente, é buraco atrás. A gente se desespera, arranca os cabelos, chuta o balde, reclama, murmura. E Deus tem a vitória preparada lá na frente. Não importa a situação que você pode estar vivendo agora. Todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo tem desilusão, frustração, todo mundo tem. O sol nasceu para todos. A diferença é se você vai levantar a cabeça e você vai lutar por aquilo que você acredita, ou se você vai sentar, cavar um buraco, entrar dentro e acabar com tudo. A escolha é sua, a decisão é sua. Eu preciso dar o primeiro passo, porque aí Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai agir na minha fé. Deus vai agir naquilo que eu acredito. Deus vai agir segundo aquilo que eu digo. A mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ela disse, eu vou tocar nele, e talvez eu vou ser curada. Não, ela disse, eu vou tocar e eu vou ser curada. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o bendito nome do Senhor. Ela não teve dúvida, ela disse, eu vou atrás, eu vou romper a multidão, eu vou tocar e eu vou ser curada. Na vida de Ruth não foi diferente. Ela disse, eu vou à luta. Ei, irmão, amado, querido, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, olha para frente. Talvez agora você não vê saída, mas eu te garanto que mais alguns passos você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, para o louvor do nome dele. Amém? Segunda lição, ainda no versículo 2. Olha só o que Noemi diz para ela. No final do versículo 2 ela diz assim, vai minha filha. Noemi podia dizer assim, não Ruth, não faz isso, não é sua obrigação, você não precisa fazer isso. Não faça isso, não precisa, não é sua obrigação. Ela poderia ali proteger a sua nora, cercar a sua nora com um cuidado acima do necessário, e não permitir com que ela corresse atrás daquilo que ela precisava. A própria Ruth e a sua sogra, ela poderia dizer, não vai, mas ela disse, vai minha filha. Ela incentivou. Sabe o que eu aprendo aqui? Para nós nunca devemos privar os nossos amados de responsabilidades que eles terão que assumir. Ei mãe, cuidado com a autoproteção dos seus filhos. Existem responsabilidades que eles vão ter que assumir mais cedo ou mais tarde. Ei marido, existem responsabilidades que a sua mulher vai ter que assumir. Ei mulher, existem responsabilidades que o seu marido vai ter que assumir, é papel dele. Nós não podemos privar os nossos amados de responsabilidades que mais cedo ou mais tarde eles vão ter que assumir. Noemi, ela disse, vai filha, realmente você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso. Eu preciso permitir que os meus amados assumam responsabilidades que eles vão ter que assumir mais cedo ou mais tarde. Eu não posso cercar de forma que quando ele precisar tomar uma decisão, ele não vai saber fazer. Uma história engraçada. Um rapaz casou muito novo, 20, 21 anos. Queria casar, estava apaixonado. Estava ali com algumas, na primeira semana de casado. Aí queimou uma lâmpada. Aí ele pegou o telefone e ligou para o pai. Pai, como é que eu faço para trocar uma lâmpada? Ele nunca havia trocado uma lâmpada na vida, porque o pai nunca deixou. E agora ele é casado e ele não sabe trocar uma lâmpada. Aí o pai disse, filho, você pega, segura na lâmpada e você vai rodeando assim, ó, até ela sair. Depois você coloca uma nova. Existem responsabilidades que eu não posso privar os meus filhos de ter. Existem responsabilidades que eu não posso privar a minha esposa de ter.
Existem responsabilidades que ela não pode me privar de ter, como homem, ela como mulher e as minhas filhas. Essa mulher olhou para sua nora, Noemi disse: Ruth, vai, Deus é contigo, você vai conseguir, Deus vai te dar vitória. Nós precisamos olhar para essa atitude dessa mulher e também aplicarmos isso na nossa vida. Noemi sabia que Ruth precisava fazer alguma coisa, por isso a abençoou. Vai, minha filha, você vai conseguir, Deus é contigo. Delegue autoridade. Prepare alguém para ser melhor do que você. Prepare os seus filhos para ser melhor do que você. Avós, prepare os seus netos para ser melhor do que você. Esse é o sentido da liderança. O verdadeiro líder, o pai é um líder, a mãe é uma líder. Os avós são líderes, os adultos são líderes de alguma coisa, dos seus filhos de casa, no trabalho de alguma forma. Prepare sucessores que serão melhor do que você. Tem aquele ditado que diz que o mestre não ensina tudo, mas o mestre deve ensinar tudo. Ele deve se esvaziar, passar tudo para os seus filhos, tudo que ele pode de bom. Sabe qual é o lugar mais rico da terra? O cemitério. Porque tem muitas pessoas lá que poderiam ter feito muitas coisas e não fizeram. Poderia ter ensinado mais os seus filhos, poderia ter ensinado mais suas filhas, poderia ter ajudado mais o esposo ou a esposa, poderia ter feito mais pela sociedade, livros que não foram escritos, músicas que não foram compostas. Está lá, todo sepultado. Não deixe os seus sonhos ir para o cemitério. Não deixe aquilo que Deus te chamou para fazer ir para o cemitério. Não deixe aquilo que é para você passar para os seus filhos de bom, principalmente a palavra de Deus. Não deixe isso ir para o cemitério com você. Passe, compartilhe, torça tudo que você possa dar para os seus filhos, até a última gota, compartilhe com eles, porque isso vai ser muito útil na vida deles. Amém? Terceira lição que a gente aprende aqui, o versículo 4 até o versículo 9 do capítulo 2. Vamos tentar ler junto aqui, acompanhe na Bíblia. Sempre Bíblia, irmão, tem que ter Bíblia. Se não tiver Bíblia, é sempre o que a Bíblia diz. Ruth, capítulo 2, versículo 4. A gente vai aprender aqui a terceira lição. Olha que interessante. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores. Ruth já estava colhendo ali. Boaz veio de Belém, no campo, e disse aos segadores, aqueles que estavam colhendo: o Senhor seja com vocês, convosco. E disseram os segadores a ele: o Senhor também te abençoe, Boaz. Versículo 5. Depois disse Boaz ao seu moço, aquele que era o chefe dos segadores, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Estava perguntando sobre Ruth. Amor à primeira vista. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, o líder dos segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, ou seja, Ruth disse para esse líder que estava sobre os segadores: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas e os molhos após os segadores. Assim ela veio e, desde pela manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Verso 8. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui para outro lugar, mas vem aqui e colha junto com as moças que colhem aqui na minha terra. Sabe o que eu aprendo aqui? O que Ruth estava colhendo? Ela estava colhendo aquilo que ela semeou. O que? Generosidade. Da mesma forma que ela foi generosa com a sua sogra, ela poderia ter abandonado a sua sogra. Você imagina uma senhora velha naquela época, ter que viajar de a pé ou num jumentinho, de Moabe até Israel, para a cidade de Belém, na província de Judá. Você imagina se ela abandona a sua sogra, provavelmente a sogra morreria na viagem. Como que essa sogra ia sobreviver sozinha em Belém, sem poder fazer nada? Já uma senhora de idade, viúva, ia ter que mendigar. Ela foi generosa com a sua sogra. Ela veio com a sua sogra porque ela sabia que a sogra precisava dela. O marido morreu, mas agora ela tinha que ajudar a sogra. Ela plantou, semeou generosidade. Ela foi generosa para com a sua sogra. E agora o que ela está colhendo? Ela está colhendo o que ela semeou. Boaz foi generoso com ela. Quando você é generoso ou generosa, quando você planta isso, boa semente, é isso que você vai colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe, irmão. Não tem o que fazer. Ninguém é obrigado a plantar nada, mas quando nasce nós temos que colher, porque é nós que plantamos. Quando você planta generosidade, quando você planta amor, quando você planta compaixão, quando você estende a mão para aqueles que te perseguiram, talvez que falam mal de você, que não gostam de você, quando você ora por aqueles que te perseguem, quando você ama aqueles que não te amam, é isso que você vai colher: amor.
Ela semeou generosidade, e agora Deus está usando Boaz para ser generoso com ela, para abençoar a vida dela. Olha o versículo 14, o que diz? E sendo já a hora de comer, disse Boaz: chega aqui, Ruth, e come pão, e molha o teu pão no meu bocado de vinho ou de vinagre, uma espécie de líquido que eles usavam para molhar o pão. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou. Boaz foi generoso com ela. Há quanto tempo que ela não fazia um banquete daquele? Ele disse: vem cá, vem comer junto com os segadores. Ela se alimentou e se fartou. Ela colheu generosidade, porque ela foi generosa. Amém? Seja generoso, irmão, independente de quem seja a pessoa. Se você puder estender a mão, estenda. Se você puder ajudar, ajude, porque Deus vai fazer isso vir sobre a sua vida. Louvado seja o bendito nome de Jesus. A quarta lição que a gente aprende aqui, no versículo 10 e o versículo 13 do capítulo 2. Olha só que interessante isso. Então ela caiu sobre o seu rosto. Quando Boaz foi generoso com ela, ele disse: você pode colher aqui na minha terra, ninguém vai tocar em você, eu vou ajudar você. Porque havia homens maus que poderiam olhar aquela viúva pobre e se aproveitar dela. Boaz disse: ninguém vai tocar em você, que eu vou cuidar de você. Já estava preparando o terreno para o casamento. Cara esperto, né? Não era bobo nem nada, né? Capítulo 2, versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto. O que é isso? Ela se prostrou em terra e se inclinou e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Porque uma estrangeira para Israel era considerada uma pessoa idólatra, que adorava diversos deuses, Baal, Astarote, Azera, que eram deuses falsos, que as pessoas adoravam em outras nações. Mas em Israel eles adoravam o único Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra. E ela disse assim: como é que você faz caso de mim? Eu sou uma estrangeira, como é que você pode ser bom comigo? Todo mundo é ruim com os estrangeiros. Verso 13, e disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu. Ela está falando com Boaz, pois me consolaste e falaste ao meu coração, o coração da tua serva. Olha só as palavras dela, né? Já está com segundas intenções. Ah, Ruth, né? Falaste ao coração da tua serva. Já estava apaixonado. Falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ela disse assim: você falou meu coração, você me confortou, você foi generoso comigo. Sabe o que é isso? Gratidão, uma bela virtude. Ela foi grata. Ela se jogou em terra. Ela disse: eu não sou digna, eu não mereço isso, eu sou uma moabita. Você poderia tratar melhor aqui qualquer judia, aqui jovens que estão colhendo aí, mas você está sendo generoso comigo. Você está sendo generoso comigo. Ela foi grata. Houve gratidão. Gratidão abre portas, e ingratidão fecha portas. Gratidão abre portas, e ingratidão fecha portas. Ela abriu uma grande porta diante dela mesma, porque ela foi grata. Deus estava trabalhando, Deus estava agindo. Sabe quem se tornou Ruth? Eu vou antecipar para você aqui. Ela se tornou ancestral do rei Davi, bisavó do rei Davi, uma moabita, e ancestral de Jesus Cristo, parente de Jesus Cristo. Da linhagem de Davi Jesus nasceu, ou seja, também da linhagem de Ruth com Boaz. Você viu, ela estava desesperada. Não tem jeito, o que é que eu vou fazer? Senhor, meu marido morreu, meu sogro morreu, meu cunhado morreu, nós estamos sozinhos, acabou, eu vou dar fim na minha vida. Aí mais lá na frente Deus tinha uma vida maravilhosa para ela. Deus deu o privilégio para ela ser ancestral do Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Dela ser ancestral do maior rei que esse mundo já viu, Davi. Olha só que privilégio. Talvez hoje você não está vendo, talvez hoje você não consegue contemplar com os seus olhos, por causa da sua fraqueza, por causa da sua falta de fé, que nós somos assim, nós somos fracos, a nossa fé é pequenininha. Mas lá na frente existe uma vitória tão grande para você, e você sabe que Deus está falando com você. Existe uma vitória tão grande para você, que você não pode desistir agora. Você não pode parar agora. É só mais um passo, é só mais uma milha, é só cavar mais um pouquinho, é só orar mais um pouquinho, é só dobrar o joelho mais um pouquinho. Irmão, vai para a oração, irmã, vai para a oração. Em vez de ficar chorando e se lamentando, ore e lamente aos pés de Jesus. Peça para aquele que pode fazer alguma coisa por você. Glorifique, exalte o nome de Jesus. Se entregue, se renda aos pés dele. Para de reclamar. Vá em frente, busque naquele que pode te ajudar. Deus tem uma grande vitória para você. Para você.
E você sabe que Deus está falando com você. Essa mensagem é para você. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 2. Bíblia aberta, irmão, sempre Bíblia aberta. A mulher virtuosa sempre será louvada. Por quê? Está escrito no versículo 11 e no versículo 12 assim. Olha só. E respondeu Boaz e disse-lhe, depois que ela agradeceu por tudo que ele fez por ela: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Boaz disse: ó Ruth, eu sei o que você fez para a tua sogra. Depois da morte do seu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe. Você podia ficar lá em Moabe com eles, com seu pai e com a sua mãe, casar de novo. E a terra onde nasceste, você deixou a sua nação e vieste para um povo que dantes não conhecestes. Versículo de número 12. O Senhor te recompense, o Senhor te galardoe o teu feito, recompense você pelo que você fez, e seja cumprido a sua recompensa, o seu presente, o seu galardão do Senhor, Deus de Israel. Olha só que fantástico isso. Sob, embaixo de cujas asas viestes habitar. Aonde que ela foi habitar? Debaixo das asas do Deus de Israel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ela escolheu habitar no lugar certo. Ela escolheu habitar no lugar mais seguro. Boaz está louvando a virtude dela. A lição é: a mulher virtuosa sempre será louvada. Boaz disse: louvada seja você, mulher, pelo que você fez, o ato que você fez para com a sua sogra. Você não tinha compromisso com ela, você podia meter o pé nela e voltar para casa dos seus pais e casar de novo. Você é jovem, você é bonita, mas você veio com ela. Mulher virtuosa. Terça-feira, o Dia Internacional da Mulher. Mulher virtuosa. Provérbios, capítulo 31. Tem um versículo na Bíblia que diz também que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Mas nós vamos ler aqui o capítulo 31 de Provérbios e o versículo de número 10. Alguém disse, lendo esse versículo que eu citei, leu assim e disse: a mulher sabiá, tirou o acento. A mulher sabiá é de ficar em casa. Ele mudou tudo, né? A mulher sabiá é de ficar em casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Aí ele disse assim: a mulher sabiá tem que ficar em casa. Eu falei: irmão, vamos respeitar acento, vamos respeitar a vírgula. É, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Provérbios capítulo 31, versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Capítulo 31, versículo 10. O seu valor muito excede de rubis. Ruth era assim. Versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Não é fazenda para fazendeiro, está falando de prosperidade, de tudo aquilo que ela precisa, que a família precisa para sobreviver. Verso 12. Ela lhe faz bem a quem é seu marido e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. E como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Ainda bem que eu nasci homem, porque sinceramente eu reconheço: o homem nunca vai trabalhar como a mulher trabalha. O homem nunca vai conseguir fazer o que a mulher faz. Ei, homem, já percebeu o quanto a sua mulher é esforçada? O quanto ela trabalha? Quando a criança chora, quem levanta? Geralmente é a mulher, a mãe, né? Alguns pais, uma ou duas vezes. Na hora de fazer o mamar, na hora de trocar o cocô, quem faz? A mulher. Quem cozinha para você há 20 anos, 25 anos, 30 anos? Quando é que você tirou um dia para cozinhar para ela? A mulher. A mulher hoje trabalha para fora, a mulher trabalha em casa. O homem trabalha e chega em casa: estou cansado. Chega em casa, bota o pé em cima do sofá e vai assistir o Grenal. A mulher também trabalha da mesma forma. Chega em casa, vai limpar a casa, vai lavar roupa, vai fazer comida, vai cuidar dos filhos. E o marido lá todo moído. E ela, não? Os homens vão me pegar lá fora depois, né? Mas eu também sou homem, irmão. Não sou diferente de você. Mulher sábia, quem achará? Mulher é um presente de Deus para a nossa vida. Eu tenho 3 maravilhosas em casa: minha esposa e as minhas 2 filhas. Presente de Deus. O que seria de nós sem as mulheres? Mulher sábia, quem achará? Continua no mesmo capítulo 31 de Provérbios, olha só: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Ou seja, ela espera no Senhor.
Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Só fala coisa boa. Eu creio que todas as mulheres aqui também são assim, né? Só abre a boca para falar coisas boas. Se não for assim, é que hoje você reflita sobre isso. Não deixe palavras ruins sair da sua boca. Palavras de maldição, palavras de destruição, palavras de bênção. Eu vou vencer, o meu marido é uma bênção. Ainda que ele não seja, irmã, mas profetiza, Deus vai fazer obra na vida dele. O meu marido é uma bênção, os meus filhos são uma bênção. Olha pelo governo de sua casa, capítulo 31, versículo 27 de Provérbios. Olha pelo governo de sua casa, porque está sobre as mãos dela o governo. Não pense que está sobre os homens não, quem lidera a casa é a mulher. O marido ele é o líder da casa, mas não se engane, quem manda lá é a mulher. Versículo 17, versículo 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Olha só, mulher que trabalha, a casa está sempre bonitinha, arrumadinha, os filhos cheirosinhos. Verso 28. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada é a minha mãe, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Eita elogio, né? O maridão chegando na mulher, às vezes tem muitas mulheres boas no mundo, trabalhadoras, fiéis, mas igual você, não tem ninguém. Você é a única. Terça-feira é dia de falar isso para sua esposa, para sua mãe, para sua avó. Não tem ninguém igual a senhora. Tem defeito? Tem, todo mundo tem. Mas igual a minha mãe e a minha esposa e as minhas filhas, são as melhores mulheres do mundo. É isso, marido. Volto. Dou uma dica para você, rapaz. Tá, ó. Pega a dica aí, tá bom? Eu não, a Bíblia, irmão. Quem sou eu para dar dica para você? É a Bíblia. Verso 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todos é superior. Verso 30. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura. Ou seja, a beleza passa. Beleza passa, a formosura passa, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ei, a beleza vai passar, das mulheres, dos homens, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Para você esse texto, mulher, amém? Em homenagem ao dia da mulher, terça-feira, o dia internacional da mulher, que você possa refletir na palavra de Deus e aplicar isso na sua vida. Maridão, também, ó, observa, não deixa passar em branco, tá bom? Diga que não tem ninguém igual a ela, porque ela é a sua mulher. Amém? Terminando então, meu tempo já foi. Nunca é tarde para mudar. E eu encerro aqui. O que é isso, pastor? Nunca é tarde para mudar. Pega a Bíblia rapidinho, bem rapidinho. Lá no capítulo 1, versículo 13, voltando lá em Ruth, capítulo 1, versículo 13. Olha o que Noemi disse. Talvez Deus vai falar com você agora nesse ponto, se você acha que Deus não falou ainda. Capítulo 1, versículo 13. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os filhos, está desamparada. Aí ela diz assim no versículo 13 do capítulo 1. Olha o que ela disse, na última parte do versículo, as duas últimas linhas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela disse: o Senhor está me castigando. Eu perdi o marido, eu perdi os filhos. Versículo 19, ela diz assim: assim pois, elas voltaram, foram ambas, as duas, para Belém, Noemi e Ruth. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Haviam perdido os maridos, dizendo: não é esta Noemi aquela que há anos atrás foi embora daqui com o marido e com os filhos? Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, porque Noemi significa graciosa. Ela disse: não me chama de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amarga. Me chama de amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 20. Porém, versículo 21. Cheia parti. Eu saí de Belém com meu marido e meus 2 filhos. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Porque pois me chamareis Noemi, agradável, pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Capítulo 2, versículo 20. Olha o que ela diz agora. A mesma mulher que estava reclamando, a mesma mulher que estava murmurando, dizendo: o Senhor descarregou a sua ira sobre mim, o Senhor me castigou, o Senhor não me ama, o Senhor me desamparou, eu não quero mais viver, eu vou acabar com a minha vida, está tudo destruído. Agora ela decidiu mudar. Capítulo 2 e o versículo 20. Olha só que lindo isso aqui. Então Noemi disse à sua nora. Agora elas estão em Belém, Ruth está trabalhando ali com Boaz. Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor. Ela disse: você é bendita do Senhor, minha nora.
que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela disse: Deus não se esqueceu de nós, Deus não nos abandonou, Deus deixou uma esperança, uma luz no fim do túnel. A mesma mulher que disse: o Senhor descarregou a sua ira sobre mim, o Senhor não me ama mais, o Senhor, Ele está zangado comigo. Ela disse assim: o Senhor não se esqueceu das suas beneficências, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Ou seja, ele pela lei terá que casar com você. Mas ele não foi obrigado a casar pela lei. Ele olhou para ela e gamou na hora. Deus trabalhando, Deus agindo. Amém, queridos? A mesma mulher que estava murmurando no capítulo 1, dizendo não tem mais esperança, agora no capítulo 2, no versículo 20, ela via a mão de Deus agindo em tudo aquilo. A luta que você está passando agora, você pode não ver saída, mas lá na frente, se você perseverar, você vai ver as portas se abrindo diante de você, porque Deus não se esquece de nós. A Bíblia diz, lá no livro de Salmos, no capítulo 30, e o versículo 5, diz assim: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por que pela manhã? Porque toda manhã o sol nasce, toda manhã o sol nasce. E a Bíblia compara o nosso Deus como o sol. Quando você está naquela noite tenebrosa, aquela noite chuvosa, aquela noite sofrida, parece que o dia não chega, você perde o sono, mas quando o sol sai, parece que tudo começa de novo. Você pode estar chorando, pode até estar durando uma noite, a expressão quer dizer, pode até durar um tempo a sua luta, mas a alegria vem pela manhã, porque toda manhã o sol nasce. Isso é certo. Toda manhã nós temos esperança, toda manhã nós temos um novo motivo para começar, para continuar. Ruth teve isso. Ruth viu esperança em servir ao Senhor. Ruth viu esperança em estar debaixo das asas do Senhor. Noemi viu esperança e ela mudou. Nunca é tarde para mudar, irmão, irmã, para de reclamar. Nunca é tarde para mudar, muda agora. Glorifica o Senhor, exalte o Senhor, mesmo nas lutas e nas dificuldades. Deus está falando com você, Deus está te ensinando. Devemos mudar agora. Se murmuramos e reclamamos, a partir de hoje eu vou glorificar a Deus, eu vou louvar o nome do Senhor, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou deixar essa palavra entrar no meu coração e surtir efeito na minha vida. Amém? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria está chegando. Diga assim comigo: a alegria está chegando. Diga assim: o sol está nascendo. Aplauda o nome de Jesus, se você pode. Faz isso, bem forte. Glória a Deus. Boaz seria um instrumento de Deus para abençoar Ruth e Noemi. Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar e para te abençoar. Isso vai começar a acontecer amanhã na vida de alguns, eu creio nisso. Amém? Domingo que vem eu vou pregar sobre o capítulo 3. Nós encerramos o livro de Ruth. Na sua oração, levar seu pensamento até Deus e apresentar-se ao Senhor a sua causa, a sua necessidade, aquilo que você precisa. Jesus é o melhor amigo e Ele está com as mãos sobre nossas vidas. Às vezes nós confiamos tão pouco no Senhor, é hora de confiar mais. Que cada um dos seus filhos que estão aqui nessa noite possam, Senhor, experimentar isso, a ação do Senhor, a mão do Senhor sobre a vida delas, ó Pai. E principalmente, acima de tudo, o mais importante, que possamos entender o Evangelho, o que o Senhor fez por nós, e entregarmos toda a nossa vida nas suas mãos, entendendo, Senhor, que o Senhor precisa reger e direcionar as nossas vidas. Não podemos confiar na força do nosso braço, confiar, Senhor, naquilo que nós podemos fazer, porque somos fracos e falhos sim, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor não perde batalha, o Senhor não conhece derrota, e é no Senhor que nós confiamos. Abençoa os seus filhos, aqueles que clamam, Senhor, aqueles que creem neste momento que Tu és o Deus da providência. Assim como o Senhor veio com a providência sobre a vida de Ruth, assim como o Senhor veio com a providência sobre a vida de Noemi, assim como o Senhor restaurou sonhos, como o Senhor restaurou a família, como o Senhor deu filhos àquela mulher. Tu és o Deus da providência, Senhor. Que assim o Senhor possa fazer em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus.